noite, igreja. Estamos com mais uma grata oportunidade de estarmos aqui para estudar mais a palavra do Senhor nesta noite. Sabemos que pregador não é grande coisa, mas a palavra de Deus é. Nós estamos nesse mês enfatizando a família, mês da família, né? Hoje, Dia das Mães. Todas as mães estão sendo privilegiadas nesse dia, que as mães são principais elementos na formação da família. Então, elas conhecem mais do lar do que muitas vezes o homem. Nós vamos, nesse instante, abrir nossas Bíblias lá no livro de Josué, Josué capítulo 24. Josué 24, mesmo como os irmãos estão sentados, poderão acompanhar a leitura, que será do versículo 14 até o versículo 28. Josué 24, de 14 a 28. Diz assim a palavra de Deus: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito. Servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: Nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é nosso Deus, Ele é o que nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes feitos ou grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expeliu ou expulsou de diante de nós a todas estas gentes, até ao amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: Não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se tornará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos fazer bem. Então disse o povo a Josué: Não, antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: Sois testemunhas contra vós mesmos de que vós escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: Somos testemunhas. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. E disse o povo a Josué: Serviremos ao Senhor, nosso Deus, e obedeceremos à sua voz. Assim fez Josué concerto naquele dia com o povo
ele o pôs por estatuto e direito em Siquém. E Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, e tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. E disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor tem dito, e também será testemunho contra vós, para que não mintais a vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herdade ou para a sua herança. Nosso Deus, obrigado pela leitura de tua palavra e pela grande mensagem que ela traz aos nossos corações. Não só aos corações dos hebreus há tanto tempo atrás, mas ainda hoje ela traz lições preciosas para os nossos corações. Te pedimos que a tua palavra, ó Deus, seja evidente agora e que ela possa surtir efeito, porque tu disseste que a tua palavra nunca voltará vazia. Nós te pedimos e te agradecemos essas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, eu não quero só enfatizar a comunidade hebreia, aqui nesse instante, o povo judeu, mas o que deve nos servir principalmente de exemplo nesta noite, neste momento, é justamente uma família de Josué. Senão eu poderia dizer para os irmãos que Josué foi único, juntamente com outro, chamado Caleb, que saiu do Egito e entrou na terra prometida. Só eles dois, de toda a multidão dos hebreus que saíram do Egito, só Josué e Caleb entraram na terra do Egito. Era uma providência de Deus. O próprio Moisés, que foi o líder com tanto trabalho, e quando chegou lá, ele só viu a terra de Canaã do outro lado, mas não entrou. Então, Josué, com toda certeza, foi um exemplo de pessoa, um exemplo de família, e ele é também um exemplo para as nossas famílias hoje, neste momento, nesta noite. Vale a pena dizer também que, se a gente olhar o texto aqui, esse é o fim da história aqui de Josué. Dos versículos 29 em diante, só a história que Josué morreu. Então, a história dele mesmo só vai até aqui. Só tecendo aqui alguns comentários, a gente vê que está muito implícito no texto a questão do livre-arbítrio, aquele mesmo livre-arbítrio, livre escolha que Deus deu a Adão logo lá no começo da humanidade, pela história bíblica. E é nesse momento aqui que Josué confronta o povo. Vocês devem escolher o que é que vocês querem. Vocês querem servir a Deus ou não? E ele enfatizou muito essa questão da escolha do povo em adorar a Deus ou não. Então, nós vemos aqui que, por intermédio de Josué, Deus abençoou Israel, Deus distribuiu terras para que eles pudessem viver, já terra conquistada, e ainda naquele momento ali, Josué levou o povo a assumir um compromisso ou renovar a aliança com Deus. Então, a influência de Josué ao povo hebreu foi
muito grande, simplesmente porque Josué e sua família tinham compromisso com Deus. E esse exemplo de Josué nos mostra muito claramente, que precisamos seguir o exemplo de família que Josué deixou. Todos sabemos que a família é uma preciosa instituição estabelecida por Deus e precisa ser desenvolvida conforme os propósitos do Senhor. Para que possamos ter lares fundamentados em Jesus Cristo, é necessário nossas vidas serem alinhadas com a vontade do Senhor. É preciso compreendermos o valor de se comprometer, de nos comprometermos com Deus e vivermos para a glória de Cristo. Nesse texto aqui, Josué declara a sua convicção de que é necessário conduzir a família na presença do Altíssimo. Nós vamos, nesta palavra, nesta noite, apresentar algumas lições valiosas. E nessas lições nós vamos ver algumas marcas presentes em famílias que são comprometidas com o Senhor. E a primeira marca, nós temos aqui, não apareceu ali? Queria que os irmãos vissem ali. Parece que, como o pastor disse, a IA está meio falha. Se aparecer o primeiro ponto, que diz que uma família comprometida com o Senhor obedece à palavra de Deus. Como eu já disse, Josué estava ali no finalzinho da sua vida, na conclusão, no epílogo de sua vida, e naquele momento já estava em plena vivência uma segunda geração de pessoas e que não demonstrava muita disposição para servir ao Senhor. Então Josué começa narrando alguns argumentos e ele começa, se a gente começar a ver logo no começo lá, ele começa falando sobre os antepassados, os patriarcas. Ele começa falando de Abraão, porque parece que a história mesmo ali, parece que estava começando de Abraão, porque ele estava lá no extremo oriente, e o pai de Abraão e também o seu tio eram idólatras, adoravam outros deuses daquela região, e ele então deixou a sua parentela e saiu, e era para ele sair somente ele sair com os seus ali, mas acabou acompanhando ele o seu sobrinho Ló. E como consequência disso aí, Abraão e o próprio Ló teve algumas dificuldades, alguns problemas. Parece que apareceu ali. Deixa eu ver se volta aqui um pouquinho. Ok, pronto, voltou, deixa eu
recomeçar direitinho aqui. Tá bom. E então, diante desse perigo que Josué estava vendo, uma vez que ele não tinha mais muito tempo de prosseguir na sua luta, ele certamente desconfiava que já os cabelos brancos, e ele já estava chegando no fim da sua história de liderança daquele povo, ele assume, então, um papel de aclamar o povo, de chamar o povo, de desafiar o povo ao compromisso com o Altíssimo. Ele sabia que o povo estava com o coração dividido. Mais para frente, nós lemos aqui que o povo disse que não deixaria de servir ao Senhor, porém, estavam com sua adoração dividida. Eles estavam adorando ao Deus, mas também ao Deus eterno, mas também estavam adorando aos deuses daquela terra. E aquele povo precisava aprender a viver. É ali que está isso, aprender a viver exclusivamente para o Pai. Isso está registrado no versículo 14. Assim, esse discurso provoca uma profunda reflexão para aquele povo, e ele leva as pessoas a perceberem que não poderiam nem permanecer neutras, nem adorar a dois deuses, a dois senhores, mas eles precisavam se voltar em obediência para o Senhor. Josué não se exime a si mesmo da responsabilidade, juntamente com a sua família, em afirmar que, independentemente da escolha do povo, ele continuaria, ele seguiria no propósito de ser leal a Deus e conduzir o seu lar a uma vida íntegra diante do Senhor. Aquele povo, apesar de ter sido já a segunda geração do pessoal que saiu do Egito e que presenciaram muita coisa, mas eles também haviam presenciado já uma parte desses milagres que Deus havia realizado. E não só o povo hebreu, mas era um fato que se espalhou por toda aquela região. Por exemplo, quando aqueles espias que foi enviado por ele chegou na cidade de Jericó, e tinha uma mulher lá que acolheu eles, e ela acabou confidenciando que todos sabiam, a terra inteira ali, em toda aquela região, sabia que Deus estava com o povo hebreu por causa dos feitos maravilhosos, a travessia do Mar Vermelho, as pragas do Egito, a caminhada pelo deserto, a conquista de reis e povos. E o povo de Jericó, ela confessou que estava com o coração desvanecido, com medo do povo hebreu. Nem precisou o próprio povo entender, todo mundo estava sabendo disso. Lá no versículo 24 do capítulo 4, mostra isso aí. Não sei se tem como mostrar aqui agora, rapidinho. Josué 4, 24. Aí lá. Ele assim fez para que todos os povos da terra saibam
que a mão do Senhor é poderosa para que vocês sempre temem ao Senhor, seu Deus. Se você voltar no versículo 23, mostra um pouquinho mais isso aí. Porque o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão diante de vocês até que o tivesse atravessado. O Senhor, o seu Deus, fez com o Jordão como fizera o Mar Vermelho, quando secou diante de nós até que tivéssemos atravessado. Então eles eram tudo muito vívido. Pode voltar lá. Era tudo muito vívido na mente daquele povo. Só que apesar disso, eles estavam absorvendo a adoração aos deuses daquela terra, daquele povo. Por isso é que Josué chama muito a atenção. Eu queria que você mostrasse aqui o versículo 15, Josué 24, 15. Olha só o que é que nos diz aqui. Josué 24, 15. É bem conhecido, mas é só para os irmãos verem aqui. Tem como colocar Josué 24, 15? Esse versículo é bem conhecido e enquanto ele coloca ali, eu lembro de uma história interessante. 24, 15. Isso. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses a quem serviram seus antepassados, serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, eu, porém, e a minha família serviremos ao Senhor. Um episódio interessante, na época que faz bastante tempo isso, eu estava ainda no seminário e um colega nosso, o pastor Osemar, ele era seminarista também e ele estava trabalhando numa congregação e ele estava dando uma mensagem lá e ele pegou esse versículo aqui de Josué 24, 15. Ali apareceu, eu e a minha família serviremos ao Senhor, mas o que ele leu lá foi o que algumas traduções têm, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele deu uma mensagem sobre isso aí. E no final da mensagem, para reforçar, ele leu Atos 16, 31, que diz assim: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Terminou a mensagem, o que foi que aconteceu? Nada, não aconteceu nada. Mas quando terminou o culto, ele saiu para cumprimentar as pessoas, e aí um senhor se aproximou dele e disse assim: pastor, eu ouvi sua mensagem, eu gostei bastante da mensagem, e eu fiquei pensando o que é que eu faço aqui. O senhor disse assim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Pois é, pastor, é nesse ponto aí que a minha questão é que a minha casa é alugada. Parece uma brincadeira, né? Mas foi uma verdade, o que aconteceu, como as pessoas, muitas vezes, não compreendem o que a palavra de Deus está dizendo. É muito pior do que muitos que compreendem, mas não obedecem à palavra do Senhor. Ele achou que se tratava da casa do prédio. Mas vamos seguir em frente aqui, porque a Bíblia nos afirma a necessidade, vou ver aqui, a Bíblia nos afirma a necessidade de possuirmos uma consagração de vida para que não tenhamos corações divididos. Cristo faz o seguinte alerta: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro,
ou se dedicará a um e desprezará o outro. E ele complementa: não podeis servir a Deus e às riquezas, ou a Deus e ao mundo, ou a Deus e ao pecado, ou a Deus e outros deuses. Isso está registrado em Mateus capítulo 6, versículo 24. Nós sabemos que corações divididos em adorar ao Senhor e praticar o pecado sempre resultou em vidas domadas pela culpa e pela vergonha. Veja que aquele momento ali já havia passado várias décadas. Lá no capítulo 2, de 9 a 11, mostra bem isso aqui de Josué. Josué 2, de 9 a 11, mostra bem isso aqui, que foram décadas passadas, mas ainda era vívida na memória daquele povo os ensinamentos do Senhor. Ok. Porque o pecado sempre trará destruição para a nossa vida e afetará diretamente os nossos familiares. Então, se desejamos ter famílias transformadas pelo poder de Deus, nós precisamos ser conscientes, muito conscientes de que a libertação só poderá encontrada nas verdades da palavra de Deus, as verdades ditas por Jesus. Então nós, sem nenhuma dúvida, precisamos submeter nossos lares à vontade do nosso Deus. Lá em João capítulo 14, versículo 21, eu queria que projetasse ali, João 14, 21. Olha só o que é que o Senhor Jesus disse ali. Vamos todos ler juntos? Quem Então, nós vemos aqui que, desta forma, nós precisamos nos submeter às palavras das Escrituras, às palavras do Senhor Jesus, porque ela traz vida não só para a nossa vida, mas para a vida da nossa família. Nós temos um outro aspecto aqui, uma família comprometida com o Senhor não será fundamentada em palavras vazias. Hoje nós vemos muito isso acontecer, pessoas falando meramente palavras vazias, palavras filosóficas, palavras bonitas. Mas voltando para o exemplo aqui, Abraão não se envolveu com os deuses da sua família, do seu pai, com os deuses dos amorreus, por onde ele também passou, alguns séculos atrás, e nem também o povo se envolveu com os deuses do Egito. Então, nós vemos que o Senhor estava sempre na direção do povo. E ele, o Senhor, responde positivamente ao apelo de Josué e declara que, de forma alguma, o povo
O povo responde positivamente ao apelo de Josué e declara que de forma alguma abandonaria a Deus. Está no versículo 16. Eles sabiam apenas que o Senhor poderia ter realizado os milagres que levaram Israel a ter saído do Egito da escravidão. Durante toda a peregrinação pelo deserto, apesar do povo estar sempre desviando, mas Deus estava dando vitória sempre para aquele povo sobre os seus inimigos, até entrarem na terra prometida. É certo que nesse momento não era Josué que estava conduzindo o povo no deserto, era Moisés, mas Deus estava conduzindo a história, conduzindo o seu povo, e Josué era um dos co-líderes com Moisés. Assim o povo tomaria parte com a família de Josué, cultuando a Deus e reconhecendo-o como Senhor sobre suas vidas. Nós vemos esse relato aí nos versículos 17 e 18. A resposta apresentava ser satisfatória, pois o povo havia afirmado estar convicto de que precisavam de Deus. Eles sabiam disso. Eles tinham convicções de que eles precisavam de Deus. Mas a pergunta é, eles estavam fazendo isso de forma satisfatória? Eles não estavam. No entanto, Josué permanece confrontando aquele povo e afirma que eles não poderiam seguir ao Senhor se insistissem na prática do pecado. Todos precisavam estar conscientes de que o pecado seria a destruição de Israel. E eles tiveram sempre esses exemplos. Bem perto desse momento aqui, aconteceu um episódio quando o povo de Israel havia conquistado Jericó, e aí tinha uma outra cidade, a cidade de Ai, que precisava ser conquistada também, e eles acharam que, por ser menor, menos potencial, menos guerreiros, eles poderiam vencer. Acontece que alguém chegou lá e desobedeceu, a família de Acã, desobedeceu e trouxe maldição para o acampamento de Israel. Então, o que aconteceu? Foi em Jericó que Acã tirou essas coisas que não era para ter tirado. Quando foi na próxima cidade, que era Ai, aí eles foram derrotados. E aí Josué ficou sem saber e clamou a Deus e tal, e acabou descobrindo que uma família que desobedeceu aos mandamentos do Senhor, às ordens do Senhor, acabou afetando toda a comunidade de Israel. E o fim daquela família ali foi destruição. Então, não havia necessidade de que houvesse um comportamento de vida no qual os lábios pudessem declarar fé no Senhor e o coração estivesse disposto a viver para Deus. Caso contrário, a declaração recém-proferida não passaria de palavras vazias.
E Josué continua insistindo com aquele povo, como se não acreditasse no que eles estavam dizendo, nas promessas que eles estavam dizendo que cumpririam. E Josué, após ouvir a Josué na segunda exortação, no versículo 19, o povo reafirma a decisão de servir ao Senhor. Vamos ver aqui o versículo 20, Josué 24, 19 e 20. Vamos ver esses dois versículos aqui. Josué 24, 19 e 20. Olha só o que é que Josué fala nesse instante. Josué disse ao povo: vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é Deus santo, é Deus zeloso e não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Verso 20. Se abandonarem o Senhor e servirem a deuses estrangeiros, Ele se voltará contra vocês e os castigará, mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, Ele os exterminará. Então, era Josué asseverando aquele povo ali, mostrando de forma muito clara e repetida que aquele povo deveriam assumir um compromisso com Deus e não apenas tivessem palavras vazias ou respostas vazias, respostas falsas, respostas não consistentes. Essas palavras vazias, se não estão fundamentadas na disponibilidade de servir ao Senhor, elas não possuem condição alguma de nos levar a um novo rumo. Hoje nós vemos também muitas pessoas sem um compromisso sério com Deus. Muitas vezes não passa de um compromisso social ou, no máximo, não passa de um compromisso religioso. Então, o que muitas vezes ouvimos são discursos religiosos, depoimentos religiosos. E assim constrói uma espiritualidade superficial. Além disso, gera prejuízo pessoal, promove confusão na família e ainda semeia o ideal de que não é importante viver integralmente para Deus. Palavras vazias são um dos motivos pelos quais lares vivem em constante desconfiança. Então, essas palavras vazias geram expectativas, mas nada de novo acontece. Não faz muitos dias que uma pessoa, numa família, tinha falado alguma coisa para alguém. Não quero entrar assim nos detalhes do que a pessoa e nem o contexto que falou. E eu falei, mas e pode ser assim? Isso está certo? Olha, não está muito certo, mas assim, quando uma mentira não influencia outras pessoas, a mentira só recai sobre a pessoa mesmo, não tem problema não, porque é só para a pessoa mesmo, não está passando para ninguém mesmo. É como se uma mentira não afetasse ninguém e nem afetasse a própria pessoa. Eu disse, mas não sei se isso está muito correto, até moralmente, não sei se isso está muito correto, muito certo. Mas nós vamos ver aqui um outro motivo, uma outra marca
Está aqui, o terceiro. Uma família comprometida com o Senhor escolhe viver em santidade. Esse relato está aqui nos versículos 22 ao versículo 28. Então, nós vemos, no decorrer dos versículos aqui, que diante da resposta insistente do povo, aí o que é que acontece? Josué exorta seus contemporâneos à santificação, declarando que eles deveriam consagrar-se completamente. Nesse sentido, eles deveriam abandonar o pecado, abdicando de qualquer instrumento de idolatria que ainda estivesse presente no meio do povo, e inclinar seus corações para o Senhor. Então o povo reafirma a decisão de cultuar ao Altíssimo, e Josué os conduz ao momento de renovação de aliança. Nesse finalzinho aqui, que é desses versículos 24 a 28, Josué conduz esse momento reformulando uma aliança com Deus, e eles precisavam desse compromisso para continuarem perante Deus, e se comprometem a viver integralmente com a palavra do Senhor. Lá no versículo 14 do capítulo 23, eu queria que mostrasse aqui, capítulo 23, versículo 14, olha só o que é que nos diz, Josué 23, 14, olha que isso foi um pouco antes. Agora estou prestes a ir pelo caminho de todo mortal. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma dessas boas promessas que o Senhor, o seu Deus, fez, deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. A prova é que, lá no final do versículo 25, está registrada, pode mostrar, se puder, o versículo 25, isso, naquele dia, Josué firmou um acordo com o povo em Siquém, e lhe deu estatutos e ordenanças. Então, foi uma sacudidela que Josué, com a sua família, deu ao povo, a todo o povo hebreu, a todos os judeus, e que eles deveriam observar atentamente aquele compromisso assumido voluntariamente pelo povo, e que deveriam cumprir na vida do povo, na vida das famílias, abdicando de qualquer instrumento de idolatria, e inclinar os seus corações para o Senhor. Então o povo reafirma a decisão de cultuar o Altíssimo, e Josué conduz a esse momento de renovação. Então é preciso viver em santidade, porque isso está diretamente relacionado às vidas alicerçadas em Cristo. Na Bíblia, a santidade está associada à submissão à palavra de Deus e à dedicação exclusiva ao Senhor. Então nós vemos aqui, em todos esses acontecimentos, dois extremos, duas realidades. De um lado, a santidade de Deus, e do outro lado, sempre a rebeldia do povo. Portanto,
quando conduzimos os nossos lares a escolher caminhos de santidade, estamos escolhendo ou reconhecendo que não precisamos da prática do pecado e que a vida abundante só pode ser encontrada ao lado do Senhor Jesus. Se a atual sociedade segue por caminhos escolhidos por eles, criados por eles, somos convocados por Jesus a firmar os nossos passos no solo seguro da palavra de Deus. Em tempos maus como o que vivemos, devemos perseverar em conduzir nossos familiares à fidelidade total ao Senhor. Não sei quantos estavam aqui pela manhã, que ouviu o preletor da manhã falando. A gente está, durante toda a mensagem, falando em famílias precisando buscar santidade. E ele, do alto da sua experiência, dizendo: não existe família perfeita. Não existe nenhuma família que seja perfeita. Ele estava até dando depoimento sobre alguns dos seus familiares, e também posso dizer isso. Durante esses quase 40 anos, eu já perdi até as contas, né? Quase 40 anos aí de casado, nós já passamos por muitos perrengues, alguns bem fortes. Mas assim, aos trancos e os barrancos, nós sempre buscamos a prioridade em servir ao Senhor. Deixa eu revelar para os irmãos aqui. Alguns aqui conhecem a Laísa, minha filha. A Laísa foi uma das primeiras ovelhas que eu batizei. Então, a Laísa foi batizada por mim, quando estava pastoreando, lá no começo do meu ministério, numa igreja que nós trabalhamos na plantação, lá em Belém do Pará. E a Laísa foi uma das primeiras pessoas que eu batizei. O pastor estava até mostrando de manhã, a primeira pessoa que ele batizou, mostrando a foto aqui. Então, essas coisas a gente não esquece. Mas eu tenho outra filha, que também foi criada nos caminhos do Senhor, foi doutrinada e tal, mas, como muitas pessoas hoje, ela está, como se dizem aí, desigrejada. A gente vê o princípio de religiosidade, a gente vê o princípio de obediência a Deus dela. Ela é casada, mora em Salvador, e ela não tem estado congregando. Desde antes da pandemia que ela não está congregando. A gente fica com todo cuidado assim, mas temos orado todo dia por ela. Então, são imperfeições na família que a gente tem a cada dia que ir buscando e fazendo com que as nossas preces cheguem aos pés do Senhor. Nós precisamos tornar a palavra de Deus o centro do nosso lar, cultivando uma fé não fingida, que está interessada em ter um relacionamento com o Senhor.
Então, famílias buscam viver em santidade. As famílias que buscam viver em santidade têm seus corações alertas para a maldade do mundo e reconhecem os riscos impostos pelo pecado, sabendo que estar na presença de Jesus é o fator crucial para que haja felicidade e possa experimentar grandes milagres na vida, nas nossas vidas. Lá no versículo 27, Josué coloca uma pedra debaixo de um carvalho, e ele disse que aquela pedra seria testemunha. Podemos dizer assim, uma pedra, né, uma testemunha permanente, uma testemunha eterna do que eles fizeram ali. E eu fico pensando, qual a testemunha, ou qual o testemunho que temos ou que devemos ter hoje, nos nossos dias. Nós temos como testemunha uma palavra compilada, completa, que nos ensina tudo que são as Escrituras. Hoje nós temos o formato da igreja, que também é o nosso testemunho e também podemos testemunhar. Também, qual o testemunho que as pessoas ao nosso redor dá de nós mesmos? Tem uma família que mora muito próximo lá de casa e às vezes eles ficam observando a gente. E a gente percebe teve um momento que essa pessoa disse: vocês são crentes? E aí nós dissemos, e ela, na verdade ela é recém-chegada, e ela disse: eu percebo, vocês. Então, no versículo 28, é o momento de fechar a história, Josué fechando a história ali, e a orientação de Josué é voltar para a sua herança. Aquele momento ali, ele estava também, quando estava ordenando ao povo que voltasse para a sua casa, para a sua herança, estava dizendo: vocês vão voltar para o local que Deus prometeu a vocês e cumpriu. A nossa aliança com Cristo nos fornece segurança, conhecimento e condições de um compromisso com o Senhor. Nós temos aqui algumas palavras de aplicações para as nossas vidas. Devemos viver um compromisso com o Senhor, no qual a palavra de Deus não seja um simples detalhe. Os nossos lares devem ser guiados pelas verdades de Cristo. Somos desafiados a viver um exclusivo relacionamento com o Senhor, entregando-nos integralmente a Jesus. Eu quero ouvir os irmãos falarem o resto. 3 e em diante.
que nesta noite nós possamos usar essas aplicações, usar as verdades que a palavra do Senhor nos ensina, para que possamos ser testemunhas ainda melhores e que a nossa família possa ser a família que sirva ao Senhor. Josué se despede com a sua alma lavada, com a sua consciência tranquila de que ele não só cumpriu o seu dever, mas ele deu testemunho juntamente com a sua família. Você pode fazer isso também. Porque hoje nós temos a direção, a orientação, a inspiração, o ensino do Espírito Santo do nosso Deus. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos. Deus, nós te agradecemos neste momento, porque o Senhor nos ensina através da tua palavra. E a tua palavra foi criada, foi compilada, foi escrita, foi documentada para que pudéssemos tê-la como nosso guia. Nosso Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor nos dá condições, o Senhor nos dá entendimento para compreender a necessidade de termos famílias saudáveis, famílias que possam servir ao Senhor e testemunhar do seu nome. Nós te agradecemos, ó Pai, pelas famílias de tua igreja aqui. Nós te agradecemos, ó Deus, porque a cada dia nós possamos aprender com a tua palavra. Muito obrigado, Deus, por esta oportunidade de estarmos aqui. Abençoe as nossas vidas, abençoe cada família representada aqui. Ainda te pedimos nesse instante, pelas famílias servas do Senhor, que estão ali naquele momento de tristeza, de angústia, de perda no Rio Grande do Sul. Ó Senhor, são muitas pessoas, são milhares de pessoas que estão sendo atingidas ali de forma impiedosa pela chuva. Que o Senhor esteja confortando os corações, especialmente dos teus filhos, Pai, das tuas famílias que estão ali. Que o Senhor esteja confortando e levando-as a refletir sobre a tua palavra, sobre o testemunhar, sobre o viver conforme a orientação de tua palavra. Concede-nos tua graça, abençoa o restante desta noite e também durante esta semana, as nossas lutas, as nossas limitações, as nossas dificuldades. Que o Senhor esteja nos ajudando, nos confortando, nos livrando. Te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.